Eu estava aqui ouvindo atentamente os palestrantes que me antecederam, encantado, inclusive, com a qualidade dos programas. A gente tem visto uma pauta muito arrojada por parte do governo federal no que diz respeito ao apoio e ações de fomento à inovação. E isso a gente consegue perceber que está disseminado em todos os ministérios e não somente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Evidentemente que a maior parte da energia está lá, mas a gente vê que houve um contágio bom, nesse caso, dessa cultura de inovação, e a gente vê ações do Ministério da Economia, do Desenvolvimento Regional, das cidades, a gente vê, de fato, acontecer aí de forma simultânea em várias áreas, em várias frentes, e eu tenho certeza que se dá em função de uma equipe, né, tão valorosa. E eu tenho certeza também, Francisco, que você aí no Instituto Micropower, né, fazendo o fomento, né, de ações, contando boas histórias, também está contagiando muita gente com essa cultura do Brasil 5.0. Meus parabéns pela iniciativa. Para nós participar de um evento desse porte e compartilhar um pouco da experiência de Pernambuco de fato, um convite honroso, né? Quero aqui cumprimentar o Major Brigadeiro do Ar, né, Dr. Luiz Ricardo, que abriu os trabalhos nessa noite, né, representante aqui da Força Aérea Brasileira. Eu aposto que o Major Brigadeiro ele não serviu aqui em Pernambuco, porque se ele tomasse da água aqui do Velho Chico, do Rio São Francisco, ou se desse um mergulho ali na Praia de Boa Viagem, ele não ia querer mais voltar para Brasília, né? Eu tive recentemente visitando o terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o terceiro, o Sindacta 3, né? E na mesma oportunidade visitando o segundo Comando Aéreo do Nordeste, o segundo Comar, onde fui recebido pelo Brigadeiro do Ar, o César Faria Guimarães, e discutimos a possibilidade de assinatura de acordo de cooperação técnica para realização dos estudos de clima, né, de meteorologia, que são assuntos de interesse da Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, e, consequentemente, interesse do governo do estado de Pernambuco. E, a partir daí, a gente oferecer, inclusive, formação nessa área, com programas de residência tecnológica e de extensão tecnológica, que eu tive a oportunidade de apresentar ao secretário nacional de empreendedorismo, o Paulo Alvim, junto com a sua equipe, né, competentíssima, aqui representada pelo José Gustavo Gontijo e pela querida Eliana, que foram painelistas aqui nessa noite de trabalho, e tenho certeza de que essa semente que a gente plantou em formação, né, de pessoas, de qualificação de mão de obra, vai permitir que a gente avance muito no desenvolvimento econômico e social, não só de Pernambuco, mas a partir de políticas públicas que acontecem a partir de Pernambuco e que alcançam o Nordeste em ações regionais e servem de modelo para o Brasil inteiro, né, em políticas públicas nacionais. Eu quero aqui pedir licença aos senhores e às senhoras, porque eu achei que ficaria enfadonho apresentar em PowerPoint tudo aquilo que a gente vai conversar. Eu tenho certeza de que a gente tem um melhor aproveitamento se for do coração, né? Se houver essa licença dada por vocês para a gente trabalhar sem a necessidade de slides. De toda forma, já me comprometi, né, com o Dr. Francisco Antônio a disponibilizar esse documento, né, que a gente vai conversar hoje em PowerPoint ou PDF, para que possa ficar disponível para consultas posteriormente. Tá? Para fazer um preâmbulo, né, e explicar o que significa o Digital PE, é preciso a gente entender que o universo em Pernambuco das indústrias gira em torno de 12.000
2.600 empresas. São dados de 2019 que eu trago para vocês. O PIB de Pernambuco é um pouquinho menor do que 33 bilhões de reais, que significa 2,5% do PIB nacional. Ou seja, a gente está muito distante ainda de contribuir efetivamente com a indústria brasileira. Mas ainda assim, essas atividades são responsáveis pela geração de quase 300 mil empregos diretos, né? Representa 17,7% dos empregos formais aqui em nosso estado. Significa dizer que a indústria é responsável por 86% das exportações e das quais 82% são produtos de manufatura. Para se ter uma ideia do que isso significa, em ordem monetária, em 2020, Pernambuco exportou 1 bilhão 350 milhões de dólares no ano de crise profunda, né? Somente de arrecadação de ICMS, nós estamos falando de 3 bilhões de reais recolhidos a título de ICMS, esse tributo estadual. Vou traçar um perfil muito superficial do nosso trabalhador da indústria, que tem salário médio de R$ 2.061,80. Isso relata uma triste realidade que nosso trabalhador ele recebe 26% a menos do que a média nacional. E um dos fatores primordiais para esse número é que a formação dos nossos trabalhadores ela ainda é muito precária. Percebam que 60% possui o ensino médio completo. Isso é menor do que a média nacional, que gira em torno de 65%. Um extrato da indústria: construção representa 20% em Pernambuco, serviços industriais de utilidade pública 17%, a indústria de alimentos 15%, derivados de petróleo e biocombustíveis representa 9,5%, e aí eu abro um parêntese para fazer uma avaliação, porque derivados de petróleo e biocombustíveis significa, na nossa balança comercial, 35% do que é exportado por Pernambuco, né? Isso é um extrato muito pequeno diante da exportação, né, a nível nacional, porque representa apenas 1,5%, né, do que é exportado em toda a federação, né? E veículos automotores, que representam 8,8%, né, dessa balança, né, da indústria pernambucana. Esses segmentos que falei representam 70% da indústria pernambucana, tá? E aí a gente começa a entrar no digital PE. Fizemos, então, um desafio, tá, de identificar as pequenas e médias empresas. Vamos tratar por pequena, não o faturamento, mas sim a quantidade de empregados. De 10 a 49 empregados, isso significa 23% do total de empresas, e médias, que são de 50 a 249 empregados, significa 4,8%. Ou seja, a gente escolheu trabalhar com 30%, né, das empresas, um total de 3.800 em Pernambuco. E aí, para complementar, né, as microempresas de até 9 empregados representam 70%, né, do total de empresas pernambucanas na indústria. E aí surge exatamente a necessidade do Digital PE, uma ação da Agência Brasileira do Desenvolvimento à Indústria, certo? A BDI, que apoiou financeiramente na ordem de R$900 mil, uma ação que é executada em Pernambuco pelo Porto Digital e conta ainda com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, a partir da Agência de Desenvolvimento, a ADDPE, bem como da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma decisão nossa de aportar
mais R$600 mil, totalizando um aporte financeiro de R$1.500.000 em ações voltadas para a indústria. Tá? Para nós, o Digital PE é um programa de inovação aberta, tá? Que tem foco apoiar as pequenas e médias indústrias pernambucanas numa escala voltada para a transformação digital. Isso é fundamental. Entendemos que o processo de competitividade, de aumento de produtividade e diminuição dos custos de produção passa, evidentemente, por um banho de tecnologia nessas empresas. E serão 30, né? E aí foi de ordem orçamentária. Serão 30 indústrias apoiadas por essa iniciativa. E quem são essas indústrias, tá? Eu vou me debruçar, mas começava do princípio de que a gente precisava interiorizar as ações do governo de Pernambuco, bem como a presença da ABDI no Agreste e no Sertão pernambucano. Então, nós dividimos em 3 blocos, 10 empresas por cada região, de forma a gente alcançar essa transformação digital, compartilhando experiências vividas por quem tinha mais infraestrutura, aquelas empresas que estão localizadas mais próximas da capital pernambucana, do Recife, da região metropolitana, onde tem mais infraestrutura rodoviária, onde tem mais acessibilidade, onde tem mais infraestrutura elétrica, tá? Onde chega a internet de qualidade. Mas a gente precisava também colocar nesse escopo os desafios de empresas que estão localizadas no Agreste e principalmente no Sertão pernambucano. Essas que sofrem mais. Primeiro porque estão mais distantes dos centros produtivos, estão mais distantes dos mercados consumidores, e o governo de Pernambuco entendia, né, que se fazia extremamente necessário a gente voltar essa energia também para essas regiões mais distantes, né, do Marco Zero, aqui no centro do Recife. Né, o propósito do programa é identificar gargalos nessas empresas e, mais do que isso, tá? Conectá-las a essas soluções digitais, certo? Que estão existentes, que já foram produzidas por empresas de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software, que já alcançaram a maturidade e que são hoje fornecedores. Fornecedores de, por exemplo, ERP, né? Gestão de estoques para pequenos negócios, né? E a gente tem certeza de que há um alinhamento das necessidades dessas empresas e o governo de Pernambuco com a responsabilidade, né, da implementação dessas políticas públicas. Tudo isso é evidentemente feito a partir da equipe de especialistas do Porto Digital, um importante parque tecnológico de desenvolvimento, né, de software, tá? É um dos mais conhecidos nacional e internacional parque tecnológico, que recentemente completou 20 anos de fundação e que alcançou em 2020, mesmo diante da pandemia, um crescimento em faturamento na ordem de quase 23%, tá? Não só a partir do faturamento das empresas, mas também da quantidade de empresas aportadas, embarcadas nessa iniciativa, que é uma política de governo. Tá? São 140 empresas instaladas numa mancha cuja concentração se dá no centro do Recife. Essas empresas, elas recebem benefício fiscal, não pagam ISS, é zerado, e utilizam espaços que são disponibilizados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? A partir de prédios que foram lá atrás desapropriados numa política de reestruturação do centro do Recife, de requalificação urbana. E o governo de Pernambuco mantém um contrato de gestão com o Porto Digital para a manutenção desses espaços. A contrapartida do Porto Digital é manter, evidentemente, esses espaços em plenas condições de uso. Revitaliza prédios públicos e ocupa, a partir da alocação de salas comerciais, para permitir o aporte ou o desembarque dessas empresas. São 140, como eu disse, no total, e que geram cerca de 12 mil postos de trabalho extremamente qualificados. Lá, eles estão pensando em software, evidentemente. É um parque tecnológico voltado para a economia digital,
né, para a economia criativa, né, mas eles são fornecedores da indústria, eles são fornecedores de empresas que precisam desse plus tecnológico para terem melhor produtividade, para alcançarem novos mercados. E aí desenvolvemos, né, esse projeto chamado Digital PE, que entra, evidentemente, numa política, né, de indústria 4.0, que é fomentada pelo governo federal. E desses R$ 1.500.000, nós criamos uma expectativa gigante nessas empresas que não puderam ser atendidas nessa primeira etapa. E lembro, são 30 nesse primeiro momento, 6 grupos de 5 empresas que vão se reunir, né, em 5 ciclos, em que vão discutir, né, num programa de formação, vão discutir pessoas, gestão financeira, supply chain, marketing, venda e manufatura, tá? Essa programação ela acontece a partir do dia 31 de março e deve durar até o final do primeiro semestre, deve chegar ali em meados ou até no final do mês de junho, com a realização desses encontros. As pessoas que fazem parte dessas empresas participando, tá, desse processo de aprimoramento, de identificação de ferramentas e, a partir do bônus tecnológico, do financiamento do governo do estado de Pernambuco, são até R$ 20.000 disponível para cada uma dessas 30 empresas para que contratem ferramentas de gestão que, como eu disse, já estão aí no mercado, prontas para serem consumidas e, evidentemente, quando a gente fala de até, é porque existem ferramentas que custam menos. E, se necessário for completar, as empresas também podem desembolsar dos seus cofres, né, particulares, tá? Completando o que necessário for. Bom, fizemos, então, esse processo de qualificação, tá? São aulas de capacitação que vão melhorar o nível de formação dentro das indústrias selecionadas. Como eu disse, criamos um baita de uma expectativa naquelas empresas não contempladas, e a gente precisou, evidentemente, se comprometer a pensar num novo modelo aprimorado, né, melhorado, e uma nova chamada, certo? Voltada para identificação de gargalos de cada um desses setores industriais, tá? São, para nós, parceiros importantíssimos que compõem esse projeto. A gente conta, né, como disse, o governo de Pernambuco participando a partir da ADDPE e da SECTI, mas a gente tem empresas privadas que vão receber esse processo, né, de aprimoramento em mais diversos segmentos. A gente tem o apoio do SEBRAE, realizando consultoria em todo o instante, tá? São políticas públicas que, como eu disse a vocês, ganham escala regional e provavelmente, né, com o apoio das senhoras e dos senhores, vão ganhar também uma notória importância a nível nacional, para que a gente possa desenvolver o conceito de indústria 4.0 e acelerar o processo de transformação digital nessas empresas, tá? A gente quer aqui discutir o comportamento desses funcionários, a gente quer desenvolver as competências de liderança, né, identificação de oportunidades, realizar projetos pilotos como esse, fazer esse movimento acontecer em rede, não é uma ação isolada nem do governo federal, nem do governo do estado, nem da iniciativa privada, é uma ação conjunta, né, em que a gente quer desenvolver, evidentemente, a cultura da inovação, né? Isso faz parte da estratégia pernambucana de inovação. Esse ecossistema que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação tem de responsabilidade de manter ativa, tá? Sempre injetando energia nessas ações e de políticas públicas, né, que muitas delas, inclusive, são leis a nível de Estado, tá? Estamos aqui contando, né, ao final,
desse processo com indústrias mais competitivas, empresas inovadoras, uma rede, né, de instituições públicas e privadas que vai servir, inclusive, no conceito de deformers, para a gente replicar, reproduzir isso para outros segmentos, tá? E nessas etapas a gente poder fazer essas entregas em consonância com aquilo que o governo federal determina como meta prioritária. Eu acho que a política de formação que está sendo desenvolvida pela Secretaria Nacional, por Dr. Paulo Alvim e pela sua equipe, pelos diretores, servidores, colaboradores, né, tem sido instrumento, inclusive, de fomento para ações da própria Sudene, né, como a gente tem as residências tecnológicas do Nordeste 4.0, uma ação que começou em Pernambuco, para a indústria de Pernambuco, indústria 4.0, e que ganhou escala, né, em caráter regional, e conseguimos, então, reproduzir esse mesmo conceito em outros 8 estados nordestinos. Tá? Hoje eu tive uma reunião super produtiva com o superintendente da Sudene, Valdo, junto com o presidente da ABDI, o Igor, e Andréa, que é conselheira aqui de vocês, certamente está acompanhando, vibrando, né, com essas ações em parceria com o governo de Pernambuco. Andréa, foi ótima a reunião, estou super animado, e na oportunidade em que estive em Brasília, com o Paulo Alvim e sua equipe, a gente falava da necessidade e da importância da gente dar maior escala a esses programas de formação que mencionei no início da nossa conversa, tá? As residências tecnológicas são programas de imersão para quem já está atuando no mercado de trabalho e busca especializar-se, tá? São 6, 8 meses de cursos não profissionalizantes, tá? Mas de alto nível, certificação a partir da universidade estadual ou federal. A gente tem Resitex acontecendo com a UPE, que tem 30 anos de fundação, e com a UFPE, que é uma instituição centenária, a Universidade Federal, que tem o mais importante centro de informática, que é o SIM, conhecido nacionalmente, e um grande parceiro, inclusive, das ações, das políticas públicas, né, de formação. Tá? E a gente poder escalar isso para dentro do outro parque tecnológico que temos implantado em Pernambuco, o Parque TEL, é o Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Afins, que foi implantado em nosso estado em 1996 e que conta com uma grande infraestrutura instalada de máquinas, equipamentos de uso compartilhado para aquelas empresas que estão ali incubadas, fazerem, além do processo de ideação, de criação, poderem também fazer a experimentação, a prototipação. E até alcançar o menor produto viável, o governo do estado de Pernambuco apoia essa infraestrutura, inclusive com ajuda financeira a partir de bolsas que são financiadas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a FACEP, a nossa FAPES, tá? E isso a gente poder discutir, né, com o governo federal a modernização desse parque tecnológico, a requalificação, né, e alcançar, né, níveis de produção em escala industrial, permitindo que essas boas ideias se transformem em negócios, que cheguem, né, no mercado, né, de forma competitiva, que forneçam soluções para o Brasil e para o mundo. É a próxima etapa de um programa chamado Novo Parque TEL, em que a gente vai transformar em espaço 4.0 e implantar em todas as regiões de desenvolvimento de Pernambuco esses centros de manufatura avançados, tá? São extensões do Parque TEL, são mini plantas fabris para a gente poder levar para mais perto ainda as políticas públicas de fomento à inovação. E dentro desse novo espaço, contemplar também espaços que a gente tem chamado de test bed, onde a gente vai fazer de forma temporária e abordando assuntos diversos, a gente vai fazer aquilo ali um envelopamento, tá, de pesquisa, produção científica, experimentação voltada para os mais diversos setores, né, da economia. Né? É um galpão de negócios para a gente pensar a solução, identificados os problemas, a academia apoiando na resolução desses desafios de
temas que nos são caros, como exemplo, a construção civil, a indústria automobilística, eficiência energética, enfim, os mais diversos assuntos, os mais diversos temas sendo abordados em espaços públicos, compartilhados o uso com a iniciativa privada. É isso que a gente quer apresentar para vocês, é isso que a gente quer dividir com o Brasil. Eu quero agradecer, doutor Francisco, pela oportunidade, né, de forma muito breve, trazer para vocês um pouco da experiência pernambucana, a gente sempre muito arrojado. Imagine só que depois de termos como ministro Eduardo Campos, foi o secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco que assumiu a gestão, Sérgio Rezende, ou seja, Pernambuco está sempre na vanguarda, está sempre demonstrando, né, liderança nessas políticas públicas de inclusão social, digital, de ampliação da competitividade e de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição para a gente esclarecer dúvidas aí que possam vir a ocorrer.